Oi, pessoal. Entrei um pouquinho antes para poder colocar o título da live. A delicada tarefa de calcular valores justos em um divórcio. Oi, Raquel. Bem-vinda. Hoje você não está com a gente, mas adoro que você esteja aí. Opa, errei. Pronto. Vamos lá, agora que são 13 horas. Daqui a pouco as meninas vão estar entrando, vão entrar. Delícia. Muito bom, Raquel. Aprendizado mútuo, sempre. É muito bom, né? Trocar ideia. Vamos ver pessoal entrando. Vamos esperar um pouquinho para eu explicar a live. Oi, Mireza. Olha só, Dona Mônica Lobo entrou. Ver se eu te aceitei aqui. Oi, boa tarde. Tudo bem, Mireza? Vou pegar Tudo meus bem? óculos, tá? Vou pegar meus óculos que eu esqueci. Vai lá. Olivia não entrou ainda. Paty não vem hoje, gente. Paty teve outro compromisso e a gente também se dá uns descansos de vez em quando, né? Oi, Olivia. Vou chamar você. Você também pediu. Então vamos lá. Aceitei e chamei. Vê se você. Ah, ótimo. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Gente, E você? consegui me atrasar para entrar na live? 2 minutos, Olivia? Não é Mas eu atraso? não estou pronta ainda, assim, vou terminar, sair do banho, né? Essas home office tem dessas coisas, às vezes a gente demora a chegar nos lugares. Eu fiquei com medo hoje, eu vim correndo aqui pro escritório, porque eu atendi primeiro de casa, que é home office, tem dessas coisas, a gente atende de onde a gente estiver, né? Participa de reunião onde tiver. Sim. Olá! Oi, tudo bem? Foi você que deixou um chocolatinho na minha mesa? Foi sim, senhora. A gente não pode esquecer que a gente está numa live, a gente não está num encontro nosso. Mas também Mas era um eu acho encontro, que faz explicando para parte. todo mundo, a gente está com saudade uma da outra. Encontro sabe? íntimo. A Verdade. gente passou o feriado sem se ver, sem se falar praticamente. Que calor. É verdade. Então a gente está se reencontrando. Vamos à live? Hoje. Vamos à live. Ah, meu Deus, deixa eu só pegar meu... Eu já falei aqui. Oi, eu falei aqui para o pessoal que a Paty não vai poder vir hoje, mas nós somos 4 profissionais de diferentes áreas ou com diferentes perspectivas. A Mônica Lobo é psicóloga, terapeuta de família. Patrícia, psicóloga clínica, mais voltada para o casal e para o casal, desculpa, para o indivíduo. E aí, daqui para frente, como é que a gente segue, né? Dentro dessa nossa conversa sobre divórcio. Olivia Furst, advogada, e eu, Bebel Montenegro, planejadora financeira. E nós trabalhamos e nós resolvemos fundar a Base Diálogos para trazer informação de qualidade de uma forma fácil para as pessoas poderem utilizar durante esse processo, que é um processo tão difícil. No caso, a gente está falando de divórcio, mas a gente vai falar de outros aspectos familiares também.
Então, a intenção é sempre ajudar e trazer informação que facilite as tomadas de decisão e o dia a dia das pessoas, né? Essa passagem pelo nosso mundo, que outro dia eu estava conversando com a Mônica e perguntei qual o sentido da vida, e ela me respondeu as relações. Então, como é que a gente passa por esse mundo trabalhando um desses sentidos que é tão importante, as relações que a gente vai travando nesse caminho, como é que a gente se cuida e cuida dos outros durante todo esse trajeto que a gente tem por aqui. Meninas, querem acrescentar alguma coisa? Não, tá perfeito o que você falou. Na verdade, eu queria que você explicasse depois um pouquinho o tema, porque é um tema que parece muito objetivo, né? Você botou o título já? Botei. A delicada tarefa de calcular valores justos em um divórcio. Pois é um tema que tem valor, que é um tema... Tem duas palavras aí que me instigam. Valor e justo, né? Então, Perfeito. com essas duas palavras, eu acho que a gente pode começar a bater uma bolinha aí. Queria que você começasse como uma especialista no tema e depois a gente ir complementando. Tá, eu pensei sobre esse assunto, né? E eu acho, concordo com você, ele é recheado de diversos outros saberes, até por isso estamos as três juntas aqui. E realmente, a primeira coisa que eu assinalei foi o valor justo. Porque o que é justo, né? Como é que a gente define o que é justo? Depois a gente fala de valor, mas a primeira coisa que me passou pela cabeça é quais eram os combinados. Existiam combinados? Porque talvez a ideia de justo ela parta daí, né? Onde o combinado está sendo cumprido, onde o combinado foi claro, não ficou nada no meio do caminho, e claro que outras coisas podem aparecer, né? Do tipo alguma compensação material por alguma emoção que eu estou sentindo, por algum sentimento, por alguma necessidade não atendida. E aí isso estaria fora do combinado. Mas o combinado é um bom ponto de partida, vocês não acham? Eu diria que o combinado, o fato, quando vocês estavam falando sobre justo, né? O que é justo, e eu acho que a noção de justiça hoje está muito mais ligada à ideia da combinação, da capacidade que as pessoas têm de combinar o valor que é próprio daquela relação, daquela dinâmica familiar. A sensação de justiça, que eu quero dizer, está muito mais ligada ao grau de participação que as pessoas têm na elaboração desse valor, né? Então, muito mais do que vir de fora para dentro uma decisão correta ou justa, né? O fato das pessoas conseguirem se envolver e, em coautoria, determinar qual é esse valor é que dá a sensação de justiça, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso, Bebel. Assim, claro que tem que corresponder objetivamente às necessidades das pessoas, dos filhos, mas, para mim, está muito mais o que eu vejo, né, no meu dia a dia e trabalhando com famílias em fase, nesse momento, tem a ver com isso. O quanto eu participei da construção desse combinado, né? Isso que dá muito mais a sensação de justiça do que algo vindo de fora para dentro. Mônica? O que me ocorre com esse termo valor justo é que o primeiro movimento, né, à toa que você está liderando aí esse nosso debate de hoje, o primeiro é o que é o valor justo, uma pensão justa, ficar com os filhos numa quantidade de dias que sejam justos, me passa uma coisa quantitativa. E eu acho que o maior impasse no momento de divórcio é porque, às vezes, o que está em jogo não é o quantitativo, é o qualitativo. Mas que o quantitativo, ele vai justificar, ele vai valorizar o qualitativo.
Então, se eu me considerei uma boa parceira, uma boa mulher, uma boa mãe para os meus filhos, e dentro desse processo, eu acho que eu estou tentando ser justa, mas eu estou tentando também que sejam justos comigo, quais os meus atributos ou as minhas características que estão em jogo nesse processo, na hora de estabelecer essa pensão ou dividir esse valor que geralmente acaba sendo, na nossa cultura, medido pelo quantitativo. Então, eu acho que esse é o maior pano de fundo dos processos de divórcio, que as pessoas precisam ter essa clareza. O que eu estou negociando aqui? É muito mais do que uma pensão, é muito mais do que uma casa, é muito mais. É uma parentalidade, preço, né? Como é que vai ser a nossa relação? Eu acho que não é nem só uma questão da parentalidade. Eu acho que é um passivo de uma relação que cada um enxerga de uma maneira. Então, é importante a nossa entrada numa hora dessa para as pessoas valorizarem um ao outro e se sentirem valorizadas pelo outro, num momento onde é muito difícil ter essa clareza. Muito difícil. Então, eu acho que é um desafio louco para eles e para nós. Pois é, mas aí por isso que eu queria pegar o gancho do que eu falei, né, do grau de envolvimento e de participação de cada um na construção desse valor, né, na construção desse quantum, porque ele não é meramente quantitativo, como você está dizendo, né? Ele passa por um reconhecimento e pela elaboração conjunta do que é adequado. O que é adequado à nossa história, à nossa realidade, aos nossos valores, aos nossos princípios. E isso só é possível se todo mundo se empenhar nesse processo. Por isso que eu acho que a gente tem uma dupla dimensão do justo aqui. O justo vem, né, na medida em que eu me envolvo na construção desse ajuste, desse combinado, né, porque ele reflete quem somos nós, o que nós pode trazer isso. E o justo objetivo, que é atender às necessidades dos filhos, atender às necessidades objetivas, que é o valor, o preço, o quanto, né? O quantitativo, que é uma consequência, é um desdobramento natural desse exercício conjunto que o ex-casal precisa de fazer na hora de uma separação, na hora de combinar esse valor, né? Então, é muita coisa em jogo mesmo. Eu acho que tal... Só um minuto. Quando eu pensei em combinados, eu pensei, na verdade, também nos combinados anteriores. Qual foi o nosso combinado durante o casamento, que ele vai refletir em consequências para esse momento agora. Não é simplesmente ou necessariamente só quantitativo e legal. Né? Existe toda uma parte que nós construímos uma relação com base em valores tais, e quais são esses valores que a gente vai trazer agora para esse nosso momento de separação. Entenderam? Tá todo mundo aí? Exatamente, estou totalmente aqui, só vim buscar um copinho d'água. É exatamente isso. Não, tudo bem. E aí, fala, mãe. Não, eu concordo, mas eu acho que para você conseguir chegar nesse lugar, é preciso que você entenda qual é o significado do dinheiro e dos bens materiais, tá? Para você e para a sua família. O dinheiro, ele tem um significado secreto. Ele pode significar estabilidade, pode significar status, pode significar valorização, pode significar poder, né? Então, tem um significado secreto que vem da história de cada um daquele casal que chegou nesse momento e vai ter que fazer um acordo financeiro e que vai representar como é que eles vão sair daquela questão. Não é à toa, né, que a gente começa, quando a gente vai trabalhar em qualquer processo de divórcio, quais são os temas mais simples? Quais são os temas mais viáveis? E, geralmente, até porque é um tema menos tabu,
o cuidado com os filhos, o como é que vão falar com os filhos, todos esses temas mais afetivos ficam parecendo mais fáceis de serem tratados, na maioria das vezes. E a questão financeira costuma, na minha experiência, ficar deixada para o final, porque é uma questão mais árida. Eu não sei se ela é árida, Mônica. Eu não sei se... Só para fechar, eu acho que ela é árida porque ela não é só uma questão quantificativa, como vocês falaram, de quantidade. Não. Ela é uma questão do que ela simboliza. Como é que eu vou ficar, como é que eu vou ser vista, como é que eu vou me ver depois daquela negociação. Eu não sei se eu chamaria de árido, exatamente porque ela existe, pode ser mais dura e a gente não considerar os significados, tentar olhar de uma maneira como se o dinheiro não tivesse outros significados. Mas eu acho que tem uma coisa que permeia todas as situações de mudança, que é a insegurança. A gente está saindo de um lugar e indo para outro. A gente está saindo de uma situação e indo para outra. E o dinheiro, ele significa segurança. Além de todas essas coisas, ele traz segurança, né? Ele fala. Não, eu estou rindo porque você falou como se o dinheiro não tivesse significados. Foi a sua frase. E aí depois você fala, o dinheiro significa segurança. Não tem como. Não, o que eu estou falando aqui não dá para... Só será árido se a gente tratar ele como dinheiro puro. E ele não pode ser tratado como dinheiro puro. Então, quando a gente está tratando do dinheiro, da manutenção financeira, a gente está tratando da segurança daquela família, do estilo de vida daquela família, da educação que você vai dar para os seus filhos, do futuro que você quer para os seus filhos. Então, é muita coisa que está sendo tratada ali. Não existe esse olhar tão objetivo assim, entendeu? Ele é sensível, é um assunto muito sensível. Fala, eu queria trazer uma... Vai, Mônica, conclui aí. Não, eu queria só... Eu concordo, mas eu peguei um comentário da Solange, que subiu e eu perdi. Vê se vocês conseguem resgatar uma frase do Nelson Rodrigues que é maravilhosa. O dinheiro compra tudo, até o amor verdadeiro. Será que o inverso é verdadeiro? O inverso? Qual é o inverso dessa frase? Pois eu estou tentando criar aqui. Nada. Amor verdadeiro... Não, eu pensei, amor verdadeiro dispensa dinheiro. Eu acho que tem isso. Amor verdadeiro dispensa dinheiro. Para eu ser uma pessoa generosa, para eu ser uma pessoa ética num processo de separação, eu tenho que abrir mão, às vezes, de uma necessidade ou de uma quantidade de dinheiro que eu vou ficar sendo a pessoa generosa da dupla. Deixa eu voltar um pouquinho só para a questão do é árido, não é árido, da objetividade da questão. Eu vejo sob duas perspectivas isso, né? Assim, quando esse tema chega na hora da dissolução do divórcio. Duas coisas. Uma que é feio, assim, as pessoas têm dificuldade ainda de falar de dinheiro, porque isso vem sempre envolto num estigma, numa coisa do né, ele pode pensar que eu estou querendo me dar bem, ou ela está querendo, sabe? Sempre vem com esse viés, com essa aura de aproveitamento do outro, né? Ele está querendo, né? O fulano está sendo sovina, ou está sendo, né, mesquinho, está me punindo, ou eu estou culpado. Então, esse é o problema, é a dificuldade, porque ela vem envolta não desses significados reais que o dinheiro tem, que você está falando, segurança, né, afeto, até poder, mas vem com todo esse barulho que não contribui em nada para uma conversa real, né, para a gente ir no ponto. Então, por isso é difícil. A nossa cultura ainda trata a conversa sobre dinheiro como alguma coisa feia, como alguma coisa que tem uma inadequação. Não devíamos estar tendo essa conversa, né?
E também porque tem uma matemática aí, né? Quando tem uma hora que a gente pode até pensar no valor e tal e tudo, e tem tudo isso, mas tem uma hora, e o direito entra nesse corte, que é olhar para a lista de despesas, né? Como você falou na chamada da nossa live, o trinômio, qual é a necessidade da família, quanto se ganha, qual é a receita dessa família, qual a proporcionalidade e como a gente vai distribuir. E isso é matemático. A compreensão, né, do significado do dinheiro ajuda na construção do combinado. Mas no final, e em última análise, o que a gente vai olhar é a objetividade das contas pagas. Ou, né, do que vai se cortar, do que vai se priorizar. Ponto, acabou. É isso que eu acho. A gente traz esse... Mônica, calma, não faz que não. Estou dizendo, a gente vai ajudar nossos clientes e as pessoas que estão nos ouvindo aqui a construir acordos justos, que era o início da nossa conversa, na medida em que a gente compreende o significado do dinheiro, né? Compreende para a nossa vida, para a nossa cultura familiar, de origem e que a gente construiu no nosso casamento, né? Para as realidades, para os nossos valores e prioridades, mas também aliado à objetividade prática, né? Das contas pagas, porque tem essa combinação, né? Então, drenar esse conteúdo do feio, do inadequado, do mesquinho, do ganancioso, do gananciosa, né? Querendo se dar bem ou querendo me ver mal, para a gente falar dos valores reais e chegar na matemática correta e justa, que as pessoas possam compreender e legitimar aquele combinado, né? E entender que ele reflete tanto os valores, né, quanto as necessidades, valores pessoais, familiares, quanto as necessidades reais, financeiras daquelas pessoas. Enfim, falei demais. Não, tá ótimo. Eu acho que eu entendo o seu ponto de vista objetivamente, mas eu acho que se você não conseguir entrar numa contabilidade daquele casal de créditos e débitos que não estão quantificados, às vezes, que não são tão objetivos, você não vai conseguir chegar nas questões objetivas. Então, eu acho que em qualquer relação humana, não precisa ser divórcio, né? Existe uma contabilidade interna e que você precisa se responsabilizar pela sua parcela naquela contabilidade. Eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu precisei, eu me coloquei naquele lugar, então eu preciso entender qual foi a minha parte naquela contabilidade. O outro me deve, eu devo alguma coisa ao outro, o quanto que eu devo a mim, o quanto que eu preciso nessa hora querer me compensar de algum lugar que eu fiquei, que foi um lugar ruim. Tá um barulho aqui? Não, estou ouvindo um barulho de fundo. É verdade. É a minha janela que dá aqui para a rua. Eu vou botar o mudo. Não, então, eu acho que essa contabilidade na parceria, na construção daquela relação, não pode ser esquecida, porque senão a gente não chega na parte objetiva, que você tem razão, né? A gente precisa comer, a gente precisa viver mais. Tem uma contabilidade subjetiva em todas as relações. E na hora da separação, essa contabilidade aparece. Por isso que eu estou querendo trazer isso, da gente aliar as duas coisas, né? Compreender, quando eu digo o real valor, o significado do dinheiro, tirando, né? Porque as pessoas estão no momento de baixa, de dor, de medo, como a Bebel falou, de insegurança, e onde vem um assunto que para a nossa sociedade ainda é um tabu, que é falar de dinheiro, né? Porque ainda vem todo envolto, como eu falei, nessa roupagem de feio, de ganâncias, etc., né? Então, quando a gente consegue falar do real valor, a gente consegue entender essa contabilidade subjetiva da parceria, que vai passar por um reconhecimento, né, que não necessariamente vai refletir objetivamente no quantum, né? Isso que eu quero dizer.
são coisas que caminham em paralelo, que se complementam, que precisam ser consideradas, nem uma sozinha, nem a outra sozinha, mas essa a nossa costura, esse é o nosso artesanato aqui, né? Que é a gente conseguir ir aliando e costurando todos esses significados, toda essa contabilidade. Porque tem uma coisa na contabilidade subjetiva dos casais que às vezes não fecha nunca, né? Quando eu vejo casais, às vezes, querendo, mas eu viajei, mas eu te acompanhei, mas eu abri mão, mas eu cuidei das crianças, mas eu fiz tal coisa, mas eu investi na sua formação, mas eu paguei a prestação, enquanto isso eu pagava o japonês. E assim, é um negócio sem fim, entende? Então, tem uma hora que a gente precisa de, olha, foi essa a nossa vida, né? Assim, chegamos aqui, esse é o resultado da nossa interação, da nossa partilha de esforços, de vida, e esse reconhecimento, então, trabalhar isso, mas sem descer na ponta do lápis, Mônica, e aí, né, falando dessa contabilidade afetiva, né, subjetiva, que chega mesmo, né, essa fatura, ela vem mesmo, ela precisa ser acolhida, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque é uma conta que, aí Bebel vai responder, né, financeiramente, objetivamente, às vezes não fecha nunca. Não fecha nunca, porque é isso. A história de um casamento é cheio de nuances, de altos e baixos, de idas e vindas. Tem hora que um entra mais com dinheiro, tem horas que o outro entra mais com suporte emocional. E assim a gente vai vivendo, né? Como fechar essa conta na hora da separação, Bebel? Pois é, você falou certo. Eu acho que tem algumas contas aí, essas contas subjetivas, que vão fechar ao longo do tempo também, sabe? Que não são imediatas. Mas eu acho que tem essa contabilidade, né? O que nós fizemos, e eu acho que o diálogo é uma grande oportunidade para cada um dizer como percebe o valor dessas coisas, porque na troca pode até ser que o outro perceba que tenha sido muito mais, eu vou usar a palavra sacrificante, mas não é sacrificante, tenha sido, a pessoa tenha aberto mão mais do que o outro percebeu ou deu valor, etc. Então, é bom o diálogo na construção desse novo combinado. Ele vai levar em consideração o que nós fizemos e, se tudo der certo, eu acho que também vai trazer para a gente o que nós podemos fazer hoje, né? Porque nem sempre as pessoas vão estar ali com dinheiro na mão, tirando do bolso, mas vão ter atitudes que vão ajudar muito na vida, levar um filho da escola, estar disponível para isso. Como é que a gente vai compensar essas coisas? Como é que a gente pode, lidando, e aí objetivamente, né, tentando aceitar as limitações objetivas do outro também, as nossas e do outro, construir esse novo, o que nós podemos fazer daqui para diante, né? Tem um momento de balanço, mas depois desse momento de balanço, vai ter horas que é melhor sair um pouquinho no prejuízo e ganhar no futuro, sabe? Não ficar preso ou até equilibrar a conta no futuro. Então, não acho que seja um balanço que seja para ser fechado naquela hora, né? Esse subjetivo, pelo menos. O que vocês acham? Eu queria dizer uma coisa rapidinha. Eu não estou vendo nenhum comentário. Eu acho que eu vou entrar de novo, porque congelou. Eu não estou vendo comentário, não sei quem entra. Isso acontece direto. Vou falar aqui, então, alguns. Pode ser? Mônica quer falar antes? Não, pode falar. Eu queria só falar, em cima da sua fala, o quanto que é importante você quebrar o tabu de falar sobre o dinheiro. Falar sobre o dinheiro é feio na nossa cultura. Falar sobre o dinheiro traz mesquinhez, avareza, todos os ganância. O simbolismo do dinheiro. Você está sendo gananciosa, você está sendo avarento, você está sendo egoísta. Falar de dinheiro está ligado a uma série de conotações muito negativas. E a gente precisa, e acho importante a gente trazer isso aqui, a gente precisa poder falar sobre isso para poder até ver o que está por trás disso, você se escutar,
né? Como é que você está vendo essa situação, que significado aquilo está tendo para você. Então, se a gente não conseguir quebrar esse tabu, a gente vai continuar com essa barreira num diálogo, que aí eu não sei se eu concordo com você, Bebel, que o subjetivo pode ser resolvido ao longo do tempo, se foi isso que eu entendi. Eu acho que o subjetivo tem que ser visto antes de você fechar o objetivo. Antes, para você poder ter a consciência da sua parcela naquele negócio e se responsabilizar pela sua decisão final, para você não chegar depois e dizer foi injusta a divisão, ou não concordei com a proposta do advogado e acabei cedendo, ou coisas desse tipo. Era por aí. Concordo. Não sei se eu fui clara, então. Que a ideia é que eu acho que a gente vai fazer acordos informados, com consciência de que, às vezes, a conta não está fechando subjetivamente, mas você está optando por esse é o melhor acordo que eu posso chegar hoje. Subjetiva e objetivamente. E essas coisas elas vão ser depuradas, você com você, ao longo do tempo. Nem tudo sai resolvido da mesa de negociação. Mas é importante ter a consciência que aquele é o melhor acordo naquele momento, com todos. E a gente, como equipe, ter a segurança e a tranquilidade de que os nossos clientes estão decidindo com o maior número de informações e com o melhor trabalho possível de apreensão daquelas informações. Que eles estão, de fato, escutando, estão tratando, estão considerando, estão cuidando do seu emocional e da sua sobrevivência também, ao mesmo tempo, entendeu? Então, não sei se eu fui clara quando diz que não é que vai ser resolvido depois, ele vai ser depurado depois. Algumas coisas vão ficar sendo depuradas depois. É como o nosso luto, né? É como a nossa vida. É como a nossa vida. A gente vai resolvendo questões nossas, conosco mesmo, até a hora da nossa morte. Então, assim, achar o que você está dizendo, e eu concordo, achar que num processo de divórcio, quando você assina o acordo, quando assina o acordo, está tudo ali, e aquilo está tudo resolvido, maravilhoso, é o melhor que você conseguiu construir naquele momento, né? E você precisa entender que você tem uma responsabilidade naquilo. Se você não está confortável, eu acho preferível esperar, conversar mais e entender do que assinar para se livrar e dizer, então está tudo bem, não vou querer mais. Você vai cobrar do outro e de você mesmo o resto da sua vida. Agora, eu concordo que você não consegue resolver tudo na vida, né? Qualquer acordo é uma pendência. Resolver tudo, essa ideia de resolver tudo vem também dessa nossa cultura do instantâneo, né? Do que eu tenho que resolver tudo, tá tudo resolvido, acabou esse assunto. E não é assim, a gente está falando de valorizar e viver processos, né? E esse é um marco. O divórcio, a hora do combinado, de sentar e combinar o seu divórcio e os valores, é um marco do processo, que tem um antes e tem um depois. Ele não se esgota ali. Então, também vem uma mudança de percepção do que é processos de vida, processos vitais. A gente vai dar conta do que é possível naquele momento, né? Mas é claro e o ideal é que a gente saia da mesa de negociação com tudo que a gente tiver trazido, né? Toda a pauta cumprida, atendida, e entendendo o que é trabalho individual de cada um, né? Mas esgotando ali e ajudando a pontuar o marco que vai possibilitar, que vai viabilizar esse desvencilhamento. O que eu queria dizer, até perdi o que eu ia dizer, fugiu. Olha só, a Lucinha colocou dois comentários. Um, ela disse assim, esse assunto está muito longe da minha realidade, mas eu estou gostando. E o outro comentário é como fazer com os imprevistos. E eu acho que vocês podem falar. Deixa eu falar uma coisa, então, em relação a isso. Lembrei que eu ia falar
que é uma coisa que é muito importante, que a gente precisa de dizer, que é possível também que as pessoas façam acordos provisórios. O momento da separação, o momento do divórcio, é um momento... Bebel, muta aí o som ambiente. É um momento muito dolorido, né? As pessoas estão, como a gente costuma dizer, na sua pior versão, cheias de culpa, cheias de remorso, às vezes cheias de raiva, né? Com sentimentos que vêm para todos os lados. Então, sabendo disso, cuidando disso, nosso papel como equipe multidisciplinar, lei, né? Psicologia, emoções e finanças, é a gente ajudar a acomodar e a drenar todos esses sentimentos, todos esses desafios, cada um para a seara, e ajudar a chegar no melhor acordo possível. Também, né? Então, dessa forma, é possível combinar acordos provisórios, estabelecer um valor por 6 meses e a gente sentar e reconversar depois. Valores transitórios, vamos combinar um valor a mais, né? Enquanto a gente está na fase da mudança e depois a gente reduz para tanto, ou um valor menor, porque a gente está justamente numa fase de mudança, precisando montar casa e eu estou precisando de melhorar minha receita. Tudo isso é possível e é bem-vindo, porque esse é o momento que a gente precisa, né, de viabilizar acordos possíveis para aquelas pessoas, e não acordos muito rígidos e definitivos, que depois que esse momento de baixa passa, elas pensam, puxa, eu estava culpado, acabei me comprometendo com um valor muito maior do que eu dou conta de cumprir, ou do que seria justo, como a gente começou falando. E depois, para desfazer isso, é mais difícil, porque você já cria uma expectativa, o outro já organiza a vida contando com aquele valor. Então, para desfazer, porque você repensou e viu que você foi movido pela culpa, é um desafio maior, é mais difícil. Ou o contrário, né? Também fiz uma proposta muito aquém, né, das reais necessidades do meu filho, e agora estou tendo que pagar por fora, que ver, que tal. Também não é legal, porque também cria, desrespeita as novas fronteiras daquele casal separado. Então, continua tendo ali, né, Mônica, assim, uma promiscuidade, aspas, financeira, que não respeita aquele combinado, às vezes, justamente porque foi um combinado que não correspondia às reais necessidades daqueles filhos, por exemplo. Né? Então, é muito importante a gente ter esses pés no chão e a gente fazendo combinados paulatinos, considerando esses múltiplos aspectos, esses múltiplos desafios dessas pessoas, né? Para poder entender, e aí eu entendi o seu ponto, Bebel, assim, acordos viáveis naquele momento, né? Acordos realistas. As pessoas não saem cantando com a vida resolvida para sempre. O acordo é próprio do acordo, e aí respondendo a pergunta que foi feita, dos combinados envolvendo pensão alimentícia, a revisão, se necessário. Se eu tenho um fato novo, se o filho precisa, né, de um tratamento médico, se surgiu uma necessidade que antes não existia, ou se surgiu uma nova situação, né, se eu estou sofrendo um revés qualquer no meu trabalho e não tenho mais a mesma capacidade contributiva, eu tenho um fato novo e uma razão para rediscutir aquele combinado. Então, é da natureza, né, dos alimentos a possibilidade de revisão. Elas não são ainda combinadas entre as pessoas por acordo ou estabelecidas por um juiz. A revisão é sempre possível, desde que haja um fato novo. Não porque eu acordei, porque passou, ou porque fulana está namorando e eu não gosto, então eu vou pagar menos, ou porque mudei de ideia, ou porque agora eu estou refeito da minha culpa. Não é assim. Não é assim. Só eu queria falar duas coisas. Primeiro, em relação à questão da Lucinha, que ela diz que existem imprevistos o tempo todo. Os imprevistos estão previstos num acordo de separação. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Imprevistos devem ser previstos. Estão no script da vida. Agora, imprevistos pode ser um ficou desempregado e não tem condição de continuar mantendo, né? E aí, de novo, eu vou trazer a brasa para o meu churrasquinho aqui, né? Eu acho que na vida a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente dirige olhando para frente, mas a gente dirige muito pelo espelho retrovisor.
E se a gente não consegue entender aquela história do espelho retrovisor, o que eu estou chamando de espelho retrovisor? Vivências passadas dentro do próprio casamento ou dentro da própria vida familiar de um e de outro. Com que lentes eu estou lidando com aquela situação naquele momento? Né? O que aconteceu na minha história que está me fazendo ter mais disponibilidade ou menos disponibilidade? Que uso eu estou fazendo naquela situação para me compensar de alguma coisa que eu achei que eu fui prejudicada em algum momento? Então, é muito importante a clareza e a responsabilidade de cada um naquele processo. Porque esse é o maior risco dos divórcios. É você se colocar um no lugar de vítima e o outro no lugar do algoz. E o dinheiro é um terreno mega fértil para isso, mega fértil. Eu queria comentar uma coisa rapidinho, antes de ouvir Bebel, que é isso, né? Isso que você fala é muito importante. Eu recebo, às vezes, casais, vou trazer um exemplo bem prático, bem objetivo, né? Em que eu ouço mulheres, por exemplo, dizendo: eu, né, abdiquei da minha carreira e, né, trabalhei menos para cuidar das crianças e fiquei em casa, em colégio, tive toda essa função e não tenho esse reconhecimento. E aí traz esse débito, né, esse passivo para ser computado na hora agora da dissolução. E também ouço mulheres também do mesmo patamar, enfim, do mesmo grupo, que dizem: nossa, assim que o neném nasceu, já com o bebê com 2 meses, né, o meu ex me perguntou quando é que eu ia voltar a trabalhar, né? Quando é que eu ia voltar a contribuir com as despesas de casa. E também trazendo esse débito, né? Me privou, por exemplo, não foi capaz, não foi generoso, tinha essas possibilidades, mas não essa mentalidade de me permitir viver a minha maternidade com mais tranquilidade, de me dedicar ao neném. Então, isso é muito pessoal. Isso realmente é muito pessoal. Não existe uma regra única, né? Então, é preciso acolher e olhar nesse retrovisor para entender que combinados foram esses e qual grau também de autonomia eu tive naquela decisão. Foi uma decisão minha? Foi uma imposição? Né? E isso sim vai ajudar a gente a calcular e a entender esse débito hoje. Porque quando a gente resgata e fala, mas isso também foi uma escolha sua, olha o lado, olha que bom, né? Hoje você está pagando um preço, talvez, de não estar na mesma posição, né, na sua carreira, mas pôde fruir, né, de alguns anos de dedicação ali às crianças e tal. Ou o contrário, né? Ou o contrário, hoje você está podendo se separar, está super bem e ficou privada daquilo. Então, pegando esse exemplo, porque tem de tudo. É muito pessoal, não existe uma regra única. Então, é muito importante, fundamental, olhar e, como você disse, Mônica, né, trazer a responsabilização. E, claro, existem situações extremas, né, de imposição, de violência, de abuso, e eu não estou falando disso, mas, assim, de trazer a responsabilização daquelas pessoas pelas escolhas que foram feitas até aqui, né? Todas têm preço, todas têm prós e contras, todas vão ter custos e benefícios e tudo mais. E é esse grande saldo que a gente encara na hora da separação e que a gente tenta equalizar isso dentro do possível, né? Pois é. Eu estou aqui ouvindo vocês e estou pensando o quanto o diálogo é importante o tempo inteiro dentro do casamento. Porque cada vez que alguém tem que tomar uma decisão dessas, de eu estou me sentindo pressionada a voltar para trabalhar e estou perdendo relação com meu filho. Eu tô preocupado porque ela está acomodada em casa, cuidando só da criança, e depois lá na frente ela não vai ter a profissão dela. Ou ela mesma. Ele me pediu para ficar em casa, cuidar das crianças, e eu fico numa situação vulnerável porque lá na frente... Então, as pessoas não planejam, não veem no longo do tempo, que é a primeira limitação que a gente tem nesse pensamento. E a segunda, elas não expõem, não discutem suas vulnerabilidades. Elas não dizem, olha só, eu estou insegura, porque olha só, eu estou optando por isso agora, mas eu estou tendo uma perda lá. Como é que a gente vai fazer? Então, quanto mais diálogo tiver na relação, melhor vai ser.
Claro que se não houve, talvez a contabilidade e a percepção dos valores objetivos e subjetivos sejam diferentes para cada um na hora da separação, e aí é mais difícil ajustar esse balanço. Mas dá para fazer. É uma questão de... Não só dá para fazer, como eu acho que é a hora de você poder fazer num ambiente extrajudicial, num ambiente de diálogo, porque senão você não consegue fazer esse balanço multidisciplinar. Eu concordo com você, mas eu queria dar um reforço especial, até pelo momento dramático mundial que a gente está vivendo em relação a essa palavra, que eu acho uma palavra incrível, mas às vezes a gente não olha, diálogo. Às vezes a gente não olha para essa palavra na dimensão real que ela tem. E diálogo, né, para nós, a gente sabe disso, mas precisamos compartilhar, pressupõe uma fala, mas pressupõe uma escuta. E uma escuta, eu não preciso concordar com o outro, mas eu preciso ouvir o outro. Eu acho que a nossa cultura, a gente tem muito pouca escuta. Geralmente, quando a gente está dialogando, a gente está pensando como é que a gente vai rebater o que o outro está dizendo, em vez de estar legitimamente ouvindo o que será que ele quer dizer com isso. Por que que ele está sentindo daquela maneira? Por que que ele está me falando isso? O que está por trás dessa fala dele? E aí você me traz para uma coisa também do diálogo transformar a gente, né? A gente sempre sai um pouquinho transformado se a gente de fato estiver em diálogo, porque pelo menos a gente tenta conseguir perceber o outro e como o outro está vendo a situação, coisa que a gente não tinha como, porque a gente não está do lado de lá, né? Então, se permitir essa transformação também, né? Porque o que eu percebo muito nas pessoas é que elas já têm um roteiro, já têm quase que um diagnóstico sobre as atitudes dos outros. Ele fala isso por causa disso, daquilo outro, porque ele é assim, a expectativa dele é aquela, e ela também, e não sei o quê. E nem sempre é assim, sabe? Nem sempre é assim. Então, tem que ter coragem para entrar no diálogo e perceber que você não está certo naquela tua percepção da outra pessoa. Tem uma outra coisa ali, né? Você não conhece tão bem aquela pessoa. Ela não é tudo aquilo que você facilmente fez um diagnóstico, entendeu? A gente tem que ter a consciência, né, desses nossos pré-julgamentos, né, da gente sair enquadrando e colocando as pessoas em caixas e elas estão dizendo isso porque são assim, porque, né, enfim, a gente tem uma tendência e faz isso mesmo e vai continuar a fazer. Eu acho que não vou julgar, não é isso, mas a gente tem que tomar consciência de que a gente faz isso, né, de que eu estou me antecipando e aí deixa eu assumir uma postura, como a Mônica disse, genuinamente curiosa, investigativa do que está por trás daquela fala, porque o verdadeiro diálogo, né, Mônica, que você falou, e Bebel falou também, não é o falar bonito, não é o enfileirar os argumentos que rebatem e eliminam qualquer outro, mas é o escutar bonito, né? Isso que a gente precisa aprender. O grande, né, William Ury que fala isso, né? A maior habilidade de um negociador não está na fala, né? Nessa fala lacradora, né? A fala que demole o outro, mas é na sua capacidade de escutar, né? Não para concordar, isso é muito importante, não para reconhecer estou errado, não é um exercício necessariamente de humildade, não, é de mais inteligência e habilidade mesmo. Deixa eu entender, deixa o que o meu, né, o que o Mandela quis aprender a língua do inimigo quando esteve na prisão para entender como funciona o raciocínio do outro, entender qual é a lógica, a mecânica do pensamento do outro, para eu poder lidar da melhor maneira possível e eu amplio o meu repertório, né? Eu não necessariamente estou errado, certo, não é por aí a questão. A questão é entender as mecânicas e a gente achar soluções viáveis de coexistência, né? Soluções possíveis de seguir com a vida. E aí, voltando para o nosso tema aqui de calcular valores na hora do divórcio, é isso, é entender a mecânica, a necessidade, o raciocínio, né?
as necessidades objetivas das contas de luz, gás, colégio, plano de saúde, né? E a nossa história de vida, o que é que cada um aportou para aquele casamento, para aquela família, para aquela relação, o quanto cada um contribuiu para a trajetória do outro para chegarmos aonde estamos hoje e o que vamos fazer com isso daqui para frente. E para responder uma das perguntas que eu acho que foi feita, eu queria falar de três aspectos importantes, né, da fixação de pensão alimentícia. E eu costumo trabalhar isso com os clientes nos meus acordos, que é o valor da pensão, né? As despesas elas podem ter três naturezas diferentes. As ordinárias, que é aquela que a gente sabe que os filhos, por exemplo, vão ter até a idade adulta, que é colégio, educação, saúde, enfim, né? Na classe média, estou aqui pensando numa planilha básica, curso de inglês, curso de língua, atividade extracurricular, coisas que a gente consegue prever, consultas de rotina ao dentista, ao médico e tal. Isso a gente consegue prever, isso a gente coloca na planilha básica de alimentos, né? O valor fixo mensal que aquela criança precisa. E a gente pode ter outras duas naturezas de despesa. A despesa transitória, que vai durar um período, por exemplo, aparelho dentário, fono, né? Às vezes um tratamento psicológico, terapêutico, que vai durar 2 anos, que vai durar 3 anos, mas que não vai até a maioridade ou o término do ensino superior. Vai durar um período. Então, a gente dá um tratamento específico. Existem combinados, mecânicas possíveis que a gente coloca nos acordos para já prever isso. Acho que é a pergunta que a Lucinha tinha feito lá atrás. E tem a terceira categoria, que são as despesas excepcionais. Ah, meu filho foi ao dentista, uma despesa ordinária prevista, e precisou fazer um tratamento de canal. Vai custar tanto. E é uma despesa pontual, é uma despesa excepcional, que também a gente pode já deixar combinada a premissa, como que ela vai ser dividida, como que uma despesa excepcional vai ser custeada, né? Que é entendendo, a gente acha importante ter essa despesa, a gente escolheu a linha, o tratamento, a gente concorda que essa despesa é necessária, e 2, como vamos custeá-la, né? Então, por aí a gente vai desenvolvendo, mas só para deixar quem está ouvindo a gente mais tranquilo em relação a isso, né? Os acordos, só para concluir, Bebel, os acordos, eles são, como disse a Mônica, né? Eles são, que quando você abre o áudio está ficando muito, muito estranho. Já estou concluindo. Só que o imprevisto é previsto, ele precisa ser previsto, está no script da vida. Está no script, né, do crescimento. A dinâmica, né, a vida é dinâmica e os acordos precisam acompanhar essa dinâmica, precisam prever mecanismos que acompanhem né, a mutação, a mutabilidade da vida, das necessidades e das possibilidades. É isso que eu queria dizer. Eu queria voltar, né? A gente já está aqui, sei lá, nem sei se é da hora, já ainda tem 10 minutos, eu acho que 9 minutos. Voltando para o título, né, que eu acho que a gente falou muito de valor e de justo, e eu fiquei em cima do início da nossa frase, do nosso título, que é a delicada tarefa. Eu acho que é uma tarefa super delicada nessa hora, né? Eu fico imaginando assim, aquela família que está vivendo aquela crise, ela está, vamos dizer assim, aquela família, ela está num estado de vulnerabilidade, acho que foi a Bebel que usou essa palavra, numa vulnerabilidade que às vezes você não consegue ter esse distanciamento. Você não consegue, teoricamente, fica muito bonito tudo que a gente fala, mas você não consegue ter esse distanciamento. Então, eu acho que é muito importante, e aí eu queria falar não só para as famílias, mas para os profissionais que estão lidando com essas famílias, que os profissionais tenham a dimensão dessa vulnerabilidade. Porque a nossa tendência é rotular aquela mulher assim, aquele marido assado, aquele não sei o quê. A gente sai rotulando, porque às vezes a gente precisa um pouco desse pré-conceito para conseguir lidar, né? Mas eu acho que a gente tem que ter a delicadeza de conseguir ter uma curiosidade legítima em relação ao que ele está trazendo e entender a vulnerabilidade das pessoas que estão envolvidas naquele processo.
Era isso. Eu vou pedir desculpas, porque além do que está com barulho na pessoa aqui de cima, está fazendo uma mudança aqui, não sei o que está acontecendo. Mas, para trazer um pouco, então, do olhar do financeiro nessa hora, que a Olivia já deu uma boa planilhada ali, né, Olivia? Então, existem esses três tipos de despesas, né? E a gente já falou lá atrás, só para dar Você pega tudo isso que a gente falou agora, do subjetivo, da dificuldade, da delicadeza, do cuidado, do diálogo, da escuta, né? Da coragem, né? E coloca embrulhado para conseguir trabalhar o trinômio necessidade, capacidade, proporcionalidade, organizar isso em despesas ordinárias, transitórias, excepcionais e fazer os acordos em relação a elas, né? Além do que, né, ter conhecimento, buscar conhecimento da situação atual é essencial para conseguir planejar a situação futura. O que é sempre, para aquele que não tem noção ou que tem menor noção, não lida com dinheiro no casal, que é muito, muito comum a divisão de tarefas, vai ter que se apropriar desse assunto também. Então, é uma outra fonte, talvez, de insegurança, de um desconhecimento e que vai precisar de uma ajuda para passar a conhecer e a lidar com esse assunto, para poder planejar esse futuro, né? Então, de forma mais objetiva, seria isso. Pegar toda essa subjetividade, todas essas capacidades e ferramentas que a gente falou aqui de conseguir lidar com a situação e buscar objetivar em planilhas mesmo. Porque a planilha vai ajudar a raciocinar, inclusive, a perceber valores, a perceber necessidades, a perceber, por exemplo, poxa, eu gasto muito mais com vestiário com meu filho do que com excursões ou com viagens onde ele estaria aprendendo uma coisa ou outra. Não estou conseguindo pagar um curso de inglês, estou dizendo que não consigo pagar um curso de inglês, mas em compensação está drenando o meu dinheiro aqui nessa outra despesa. Então, a planilha, ela tende ao objetivo, mas ela traz muita informação. E eu costumo dizer que o que me apaixona nas planilhas é exatamente essa noção de como a organização da informação é capaz de transformar a vida das pessoas. Perfeito. Então, você se apodera daquele conhecimento para poder tomar melhores decisões. Né? Então, é uma construção do presente para poder olhar para um futuro. Perfeito. E eu acho, Bebel, concordo totalmente com você, e eu acho que essa concretude, esse mapeamento, traz também uma autoimplicação, que é fundamental na hora de você tomar decisão, e uma responsabilização pelas escolhas que você está fazendo. E aí traz uma palavra que já está batida, mas que eu acho que é necessária, que é o protagonismo sobre a sua vida. Você sai do lugar de vítima que o outro me colocou e que eu não tenho gerência, para um lugar que assim, eu tenho potência de mudar. Depende de mim. Depende de mim. Você sabe uma outra palavra para o protagonismo? Só um segundo, Olivia. É só uma observação. Ultimamente, você é o sujeito, porque o sujeito é aquela pessoa que vai fazer a ação. Ele é o que age dentro da estrutura de uma frase, né? Então, você é o sujeito da sua vida. Não, eu queria dizer que eu acho isso tudo que você colocou perfeito, porque é o passo 1 que eu trabalho com os clientes, assim, quando a gente vai conversar sobre valores e pensão e manutenção financeira da família, é isso, a planilha. Antes de dizer o que é valor justo, se percentuais e tal, do que a gente está falando? Como é que eu vou saber se 10%, se 15%, se 30% atende ou não atende? Não é por aí. O passo 1, independente de qualquer coisa, é começar a botar tópicos e listar e botar valores, porque, como você disse muito bem, isso revela
né, como que aquela família está organizada, o que é importante para aquela família, né, e vai revelando a necessidade. Então, a resposta ela vem depois. Ela vem depois do exercício, que tem que ser, como vocês estão frisando, de todos, né? Autoimplicado, você olhar junto, é uma planilha construída, né? Pelo menos 4 mãos ali do casal, com a ajuda dos profissionais. Mas é isso mesmo, né? Colocar no papel esse exercício que está todo mundo vendo, tudo muito confuso, né? Ajuda nessa organização interna também. O papel, a planilha, ela revela uma realidade. O valor, ele é uma consequência desse exercício. Ele vem depois da gente analisar, e aí pode ser que a gente chegue à conclusão que é 12,5%, é X mil reais, não importa, isso vem depois. E se a conta não fecha, aí que vem depois então vamos cortar isso, então ali vamos pedir uma bolsa, então aqui eu posso entrar com uma ajuda maior. Enfim, aí a gente vai entendendo diante do que está posto, do que foi externado, né, do que foi organizado objetivamente numa planilha. Né? E acho que, Mônica, isso que você falou, né, só para concluir, eu sei que já deu o horário, é isso. A gente sai do lugar, eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte, eu estou pagando e faço a minha parte. Eu estou implicado para saber se isso que eu estou fazendo atende. Né? A gente não está mais olhando para os indivíduos, eu faço a minha parte, para entender essa relação, isso tá funcionando, né? É por aí, né? Por aí. Qual é a Adorei minha parcela? Qual é a minha parcela nesse funcionamento, bom ou ruim? Isso, sabe? Não basta eu dizer, eu pago 20%, estou fazendo a minha parte. Pô, isso pode ser muito, isso pode ser pouco. Né? Se esgote aí a Sem tua dúvida. participação, a tua... Sei lá, pô, né? Entendeu? Então, é fazer mais Meninas, da sua parte, né? Eu sei que o papo tá bom, mas a gente vai ter que encerrar. Eu preciso conseguir salvar essa live. Tenho sempre medo desse finalzinho. Se a gente passar no tempo, eu não conseguir salvar. Tá bom? Sim, senhora. Então, tá bom. Obrigada a todo mundo que esteja aqui. Beijos. Espero que a gente tenha conseguido trazer informações para vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Então, eu sou duvidosa. Compartilhem com os amigos, com as pessoas que estão passando por uma separação. Manda essa live, vai ficar gravada. Espero. Obrigada pelas florzinhas, pelas palmas e pelos corações. Beijo, meninas. Muito obrigada. Tchau. Beijo, meninas. Tchau, e bom ver gente. vocês. Até quinta que vem. Até quinta.